Olá, amigos do Geração Chamar! E aí, tudo bem com vocês? Uma feliz semana! Eu sou a Rízia de Souza e estou aqui para compartilhar com vocês o estudo da lição da Escola Sabatina de Jovens. Então pegue seu guia de estudos e vem comigo. A semana ela vai falar sobre Caim e Abel, né? Então o título da nossa lição é Caim e Abel, doação em conflito. Vamos ler então o verso para memorizar, ok? Está em Gênesis, no capítulo 4, versos de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos dar continuidade, né? Na verdade, a história de Adão e Eva, quando saíram do jardim do Éden. Eva deu à luz a Caim e Abel. Ambos foram criados da mesma forma, foram criados da mesma maneira, sobre a orientação de Deus, entendeu? Sobre os conflitos. Eles passaram para Caim e Abel, Adão e Eva, no caso, passou para Caim e Abel tudo o que havia acontecido, que eles não podiam voltar para o jardim do Éden por conta da falha e do pecado, sobre a desconfiança de Deus, e isso os colocou naquela situação, né? E foi orientado de que eles precisavam se manter nas orientações de Deus, né? Para não sofrer assim algumas consequências. Nesse momento, queridos, tanto para Caim e Abel quanto nós hoje, nos nossos dias, nós temos escolhas a fazer. Caim optou pelo quê? Optou em colocar o eu à frente de Deus. E Abel resolveu colocar o quê? Deus à frente de todas as coisas. Aí faz a diferença do sacrifício. Com o passar dos anos e com o passar do tempo, cada um foi realizar o seu sacrifício. Caim colocou os seus melhores frutos, ele era lavrador, e colocou ali os seus melhores frutos, o que tinha de melhor na sua lavoura. Abel foi e pegou ele era pastor de ovelhas, vamos dizer assim, e aí ele pegou o seu melhor rebanho. Mas com uma diferença, ele seguiu a orientação divina. Ele se colocou no lugar de mordomo e fez a vontade de Deus. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Patriarcas e Profetas, na página 40. Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com desejo e exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divina. Infelizmente, Caim optou por um caminho o mesmo caminho que Satanás fez quando estava no céu, né, que causou a desconfiança e a discórdia
e tudo o que aconteceu, a rebelião do céu. Ele acabou cometendo os mesmos erros dos pais, porque se hoje estamos na condição de pecadores, é porque Adão e Eva tentaram sair da condição de mordomos e tentaram colocar o eu, a própria vontade à frente, como se estivessem desconfiando de Deus. E Caim agora era o terceiro ser, né, se colocando na questão de rebeldia, de uma situação que não condiz com aquilo que Deus estava pedindo, né? E aí é que entra a nossa situação. Vai aumentando, na verdade, a nossa responsabilidade, né? Já descobrimos na semana passada que nós estamos na condição de mordomos. Tudo que temos pertence a Deus, né? E agora, o que é que Deus nos pede? Na parte de domingo, vem contando ali uma experiência de um pastor. Ele estava trabalhando num campo e os seus líderes não estavam satisfeitos com o seu trabalho, transferiram ele para um outro lugar. Nesse outro lugar ele adoeceu, ficou doente, né? E aí ele começou a questionar a Deus. Ele começou a questionar: por que está acontecendo comigo? Por que eu estou doente? Por que eu vou morrer nessas condições? Nada está me fazendo melhorar, nada está, né, dando resultado. E aí, numa certa noite, passou um determinado versículo em sua mente, João 6,37, que diz o seguinte: o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora, né? E aí se humilhou, pediu a Deus, né, que se alguma coisa não estivesse correta em sua vida, que Deus o perdoasse e que Deus o moldasse. No dia seguinte apareceu uma enfermeira que cantou e orou com ele. E quando ele fez os próximos exames, né, foi constatado que ali tinha iniciado a sua cura. Então ele declarou que a cura dele começou no dia que ele realmente entregou a sua vida a Jesus. Então, queridos, nessa semana nós vamos estudar, voltando agora, né, para Caim e Abel, nós vamos estar estudando as consequências e as diferenças, as coisas boas que podem acontecer na nossa vida, tá? Quando fazemos boas escolhas. Aqui no caso de Caim, quais são as consequências que você pode sofrer caso você não faça a vontade de Deus, né? Não é só uma questão de dízimos, mas também em relação às ofertas. E quais são as consequências quando eu faço a vontade de Deus, eu deixo Deus realmente fazer parte e dominar a minha vida. Que a sua vida seja uma bênção, que você seja um mordomo, escolha ser um mordomo de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos e pelo seu cuidado. Possamos fazer a escolha de ser seus mordomos e fazermos boas escolhas, e as boas escolhas é fazer a sua vontade. Esteja conosco, nos dê uma feliz semana, abençoe todos os ouvintes, todos os participantes deste canal e que possamos compartilhar a esperança através dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Boa semana, queridos, fiquem com Deus, até amanhã. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a esperança, porque as pessoas precisam saber que Jesus irá voltar. Um beijo, até mais.